Nesta série sobre investimentos, eu quero dedicar um tempo para falar um pouco mais sobre independência ou liberdade financeira. Para que você tenha recursos para investir e aumentar a sua renda, alguns cuidados precisam ser tomados. Primeiro, na sua mente, depois no seu comportamento de consumo. Esse é o tema que vamos falar agora. Fique com a gente e confira. Tudo bem, pessoal? Estão animados aí com os investimentos? Está curioso para ouvir todos os nossos conselhos sobre esse tema? Temos muita coisa legal a compartilhar com vocês. Mas antes de falar aqui um pouco mais sobre essa temática de liberdade financeira e da independência financeira, pensando no hoje para alcançá-la no futuro, você precisa realmente ajustar as coisas no seu bolso, no seu comportamento de consumo, na sua casa, na sua vida. E vamos falar disso agora, para que você tenha uma sobra da sua renda para investir. Senão não adianta nada ficar aqui falando sobre conselhos de investimentos se você não tem recursos para investir. Por isso vamos dedicar um tempinho agora para falar sobre este tema. Mas fica desde já o convite para que você acesse a plataforma NT Play e confira todos os vídeos do Saldo Extra. E claro, convido seus amigos a acessarem a nossa plataforma também. Deixe o seu like, não esqueça, olha, já deixe o seu joinha, porque a grande motivação para nós seguirmos crescendo e o seu joinha vai fazer com que o vídeo do Saldo Extra seja assistido ainda mais. E compartilhe com os seus amigos. Antes de falar sobre a temática aqui, dos cuidados para alcançar a independência financeira, para você multiplicar a sua renda. Mais uma vez, se você ainda não pediu a revista Saldo Mais, é um presente do NT Play para você. Aí no seu vídeo está aparecendo a forma como você vai pedir a revista Saldo Mais. Você não vai pagar nada, nem a revista, nem o porte. Vai receber no endereço que você desejar, conselhos de educação financeira extraídos da Bíblia, e a Bíblia fala muito sobre dinheiro. É o tema mais recorrente da Bíblia e você precisa conhecer tantos conselhos práticos que podem fazer com que a nossa vida, o nosso comportamento em relação ao dinheiro mude, na nossa vida pessoal e na vida da nossa família. Você está desejoso de alcançar independência e liberdade financeira? Nós vamos estar ao seu lado para você chegar lá. Eu gosto mais do tema liberdade financeira do que independência financeira. Porque independência parece que você um dia vai chegar a realizar todos os seus desejos, vai ter o seu patrimônio e não vai fazer mais nada. Não é isto. Quando você alcança um patrimônio, uma carteira de ativos que faz com que você tenha uma renda passiva para viver com tranquilidade, sem precisar trabalhar, não quer dizer que você vai ficar independente, porque você precisa acompanhar os seus investimentos, os seus ativos, realocar aí os seus ativos, mas eu gosto da palavra liberdade. Para mim, liberdade e independência financeira é quando você vive com qualidade de vida, um pouco acima daquilo que você precisaria, sem depender do seu trabalho. Você formar uma carteira de investimentos, de ativos que vai trazer uma renda passiva para que você viva bem, você realize os seus sonhos. A minha grande meta desde que eu era jovem era me aposentar no primeiro dia que fosse possível. Já estou quase chegando lá. E quando me aposentar, não depender dos filhos, ter recursos para viajar, conhecer outros lugares do mundo, ter uma boa casa, poder trocar de carro, boas férias, ter uma qualidade de vida melhor na aposentadoria do que quando estava na vida ativa no trabalho. E graças a Deus, eu já consegui formar uma carteira de ativos que vai me dar uma aposentadoria com muita tranquilidade. Esta foi a minha independência financeira. E qual a sua? Qual é o seu sonho? O que você quer para o futuro? Você pode chegar lá. Mas para alcançar esse objetivo, alguns cuidados precisam ser tomados. Eu quero, em primeiro lugar, convidar a você a parar de pensar no hoje, pensar no imediato e começar a pensar no médio e no longo prazo. Isso não quer dizer que você vai viver uma vida de privações com as suas finanças, de sacrifícios. Quer dizer apenas que você vai começar a entender que a forma com que você estará vivendo com o seu dinheiro no futuro depende da forma como você cuida dele hoje. Por isso, pare e pense, aonde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Eu vou sempre repetir isto. Você pensar no amanhã,
Isso vai fazer com que as suas decisões de hoje sejam as melhores decisões possíveis. Vamos começar a pensar no médio prazo e no longo prazo. Quando você for fazer os seus investimentos, não basta apenas ter uma reserva de emergência para cobrir os imprevistos. Isso não vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você seja um poupador para os imprevistos. Mas se você quer multiplicar a sua renda, você precisa pensar no médio e principalmente no longo prazo. É este investimento de longo prazo que vai multiplicar os seus recursos. Segundo conselho, organize a sua vida financeira. Você precisa saber aonde vai cada centavo do seu salário. Você deu uma esmola para alguém na rua, você comprou um docinho daquele garotinho que estava vendendo na calçada, você deu um trocado para quem estava cuidando do seu carro. Você tem o devido controle das pequenas despesas que passam pelo dia a dia na sua vida? O que eu quero dizer com isso? Não é que você vai andar aí com o seu smartphone anotando cada detalhe, mas você saber exatamente o montante de pequenos gastos que você tem no seu dia a dia. Se você controlar 1, 2, 3 meses, você vai passar a ter uma média dos pequenos gastos. E se você controlar os pequenos gastos, com certeza os grandes gastos serão controlados automaticamente. Se você não sabe para onde vai o seu salário e a sua renda, meu amigo e minha amiga, você muito menos vai saber aonde vai os seus investimentos. Então, uma pessoa que é um bom investidor, ele sabe exatamente aonde ele gasta a sua renda. Se você ainda não começou esse exercício, comece já. Monte uma cadernetinha, use o seu smartphone, comece a anotar os seus gastos. No final de mês, organize por itens, alimentação, despesas com carro, despesa com transporte, despesas com o mercado, enfim, com as crianças, vá anotando com a escola. Anote tudo, depois você anota de novo, no outro mês novamente, faz uma média de quanto você gasta por mês. Compare isso com a sua renda, aí você vai montar o seu orçamento e vai dedicar uma parte do seu salário para os investimentos. Se você não fizer isso, não adianta nada você ficar assistindo os nossos vídeos aqui, conhecer um pouco sobre renda variável, sobre renda fixa, se você não tem sobra na sua renda. E para você ter sobra na sua renda, no seu salário, você precisa organizar a sua vida financeira. Faça isso de imediato. E ao organizar a sua vida financeira, controlar os seus gastos. Qual é a ferramenta que você usa para controlar os gastos? O orçamento. Você determina o quanto você vai gastar com cada item das suas despesas. Você vai comparar periodicamente aquilo que você fez no início para elaborar o orçamento. A cada 6 meses ou 1 ano, você anota tudo e compara. Se você perceber que está gastando mais com determinado item do que aquilo que estava no orçamento, você precisa cortar aquela despesa, fazer um pequeno ajuste. Por isso, controle os seus gastos. Saiba qual é o seu orçamento e fique dentro dos limites que você estabeleceu para você e para a sua família. E como eu falei aqui em família, é importantíssimo que você trabalhe em conjunto com todos os que ganham e gastam em sua casa. Você tem um salário, sua esposa tem um salário, você tem uma renda patrimonial, uma pensão, junte tudo. Faz o orçamento da família. Convide os filhos. Os filhos, quando já são adolescentes, eles já entendem, até os juvenis já começam a entender aonde vai o dinheiro, eles devem participar, conhecer os limites. Essa história de que é o marido, por ser o principal provedor, que toma as decisões, que decide onde vai gastar o dinheiro, isso é uma página virada. Isso é do passado. Hoje, a mulher, mesmo que ela não trabalhe, ela tem que participar das decisões, ela tem que conhecer os limites. E lá em casa, minha esposa também é a guardiã da economia, ela sabe quanto a gente ganha, onde vai cada centavo do nosso salário. Decisões compartilhadas, filhos envolvidos, filhos comprometidos, filhos usufruindo do benefício do crescimento financeiro da família. Eu já falei aqui no início que você tem que começar a pensar em curto, médio e longo prazo. Por isso você precisa estabelecer metas. Quais são suas metas de curto prazo? Quais são as suas metas de médio prazo? E quais as metas de longo prazo? Eu estou falando na questão financeira. Normalmente as metas de curto prazo envolvem um desembolso menor. As metas de médio prazo, um desembolso um pouquinho maior. E as metas de longo prazo, aí sim, um maior desembolso. Curto prazo, você vai pagar os impostos, estão aí as despesas do carro, aquelas despesas de início de ano,
algum eletrodoméstico que você precisa comprar para sua casa, despesas de curto prazo, despesa de médio prazo, você pode colocar as férias, uma viagem internacional, a troca do carro, a meta de longo prazo, o montante que você quer ter de ativos na sua carteira, quando você quer ter lá na sua renda variável, ou algum desembolso maior, você quer comprar um terreno, já pensando no futuro para a sua casa própria. Enfim, você precisa ter metas. E quando a gente vai alcançando as metas pequenas, depois as metas um pouco maiores, vai gerando aquela motivação. E é importante que essas metas beneficiem todos os que estão na casa, para que todos estejam comprometidos com a economia, a responsabilidade com as finanças, a responsabilidade com o orçamento, para que os sonhos da família sejam alcançados. Não esqueça das suas metas. Aí vem aquilo que eu já mencionei aqui, né? Eliminar os gastos supérfluos e desnecessários. Quando você passa a controlar os seus gastos, você vai perceber que sempre tem uma gordurinha que pode ser cortada. Aquele eu mereço de gastar com uma refeição, um jantar ou um final de semana fazendo uma pequena extravagância. Se esse eu mereço está lá no orçamento, tudo bem, você fez uma previsão. Mas existem muitos gastos desnecessários, supérfluos, que estão aí presentes na vida de todos. Esses gastos precisam ser cortados, tá bom? Você precisa identificá-los e precisa cortar esses gastos. Outro aspecto importante, já mencionei aqui, faça o seu orçamento priorizando uma parte da sua renda para investimento. Esse assunto é tão importante quanto a escola das crianças, quanto o condomínio, o aluguel da casa, a parcela do financiamento do carro, se for o caso. É você ter lá no seu plano de vida uma fatia que você vai retirar para investir. Agora, não adianta você retirar uma fatia para investir se você está comprando fiado, parcelado e pagando mais caro. Estou partindo do princípio que você paga tudo à vista. Separa uma parte, então, para fazer os seus investimentos. E um outro aspecto importantíssimo. Tente obter uma renda extra, usando o seu potencial, o seu talento, a sua habilidade, naquilo que você é especialista. Você presta serviço para alguém, use esse seu talento, ou melhor, você está trabalhando para alguma empresa, use esse seu talento para prestar serviço para alguém que você pode ajudar. Quem sabe no seu condomínio, no seu prédio, na sua vizinhança, o tempo livre que você tem para fazer algo mais, mesmo que não seja na área que você atue. Você pode buscar uma renda extra. Você pode usar a sua garagem, pode usar o seu carro. O ideal é o quê? É você lembrar de que, se você quer investir, não basta apenas separar um pouco da sua renda. Tente alcançar algo mais. Use o que você puder do seu tempo, das suas habilidades, alguma atividade que você pode envolver a família em produzir alguma coisa para vender. Existe tanta coisa disponível, até que você tem em casa. Mencionei a questão da garagem. De repente você tem um espaço na sua garagem que pode ser alugado para um vizinho de sua confiança. Por que não pensar em otimizar o que você tem, o patrimônio que você tem, para então ter mais recursos para investimento? Se esses pequenos detalhes forem praticados, você estará dando os passos certos para ter recursos para fazer investimento na busca da liberdade financeira, na realização dos seus sonhos. Vamos fazer o dever de casa? Você está preparado para isto? Chame aí a sua família, ouça novamente, assista novamente esse vídeo, faça a sua parte com fé e com confiança. Faça o seu melhor e a bênção de Deus vai estar ao seu lado. Estamos na torcida por você e vamos seguir junto aqui falando sobre investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.